Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui uma reflexão sobre um estudo que eu estou tendo, que na verdade não é bem um estudo, né? É uma coisa mais pessoal minha, e eu gostaria de apresentar aqui para vocês uma revelação que no dia de hoje eu estava fazendo meu devocional e eu recebi do próprio Deus. Em Números, capítulo 13 e o capítulo 14 vai nos falar sobre um momento em que Moisés fala com uns dos seus espias vigiar, né, a cidade de Canaã, que lá é a terra prometida. Gente, fala para vocês, Moisés e tantos outros que estiveram no deserto, né, pereceram, e apenas 2 homens dos que dos que saíram do Egito, né, e foram para a terra de Canaã, que possuíram Canaã. E esses foram Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Caleb, tribo de Judá, de Jefoné. Então, isso significa, gente, que diferentemente do que vocês possam pensar, no momento em que Moisés, o povo ficou 40 anos, né, rodeando a terra de Canaã, porém, eles não entraram na terra prometida. Isso tudo porque, e apenas Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, tá, gente? Não dos que nasceram no deserto. Dos que saíram do Egito, entraram na terra prometida. Isso tudo por quê? Porque a promessa de Deus era para com os filhos de Abraão, né? Os filhos de Abraão, quem nada mais era do que, né, o pessoal ali, né, que tirando os egípcios, porque a gente sabe e entende que no momento em que houve, né, o declínio lá no Egito, que os primogênitos morreram, né, que houve a última praga, a morte dos primogênitos, então também, né, os egípcios, alguns dos egípcios passaram a seguir a Moisés, né, e saíram do Egito também. Só que toda vez em que acontecia uma determinada circunstância e o povo começava a murmurar, o povo também padecia. Por quê? Porque naquele tempo, por mais que Moisés fosse um homem manso, porque a palavra de Deus é bem clara em dizer que Moisés era manso, se não fosse assim, Miriam teria padecido também, por causa que Miriam falou mal da esposa de Moisés, e por causa disso Miriam ficou leprosa durante 7 dias em isolamento e depois voltou para que depois, né, desse continuidade no caminho. E depois disso, gente, o que aconteceu? O povo volta a murmurar, porque depois que Moisés chamou, né, os espias para espiar a terra, né, de Canaã, o que aconteceu? Eles falaram assim, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Aí vieram outros, né, uns atribulados, e falaram assim, só que para chegar lá, a gente vai ter que passar pelos gigantes. Para chegar lá, a gente vai ter que enfrentar os muros de Jericó. E os muros de Jericó é invencível, ninguém consegue transpassar as muralhas de Jericó. E aí o povo começa a entrar em desespero, começa a se lamentar, começa a chorar, começa a murmurar. Moisés e Arão se prostram no chão, com o rosto em terra, e Josué e Caleb rasgam as suas vestes, e é a partir do momento em que Josué pega e fala assim, povo de Israel,
vocês não saíram do Egito em vão. Foi o próprio Deus. Deus colocou a coluna, né, coloca a coluna de fogo à noite e coloca a coluna de nuvem de manhã para poder nos guiar. E no momento em que nós devemos prosseguir, Deus, a coluna se movimenta. Isso sempre aconteceu desde quando saímos do Egito. E agora vocês estão murmurando? Basicamente isso. E ele falou: a terra verdadeiramente mana leite e mel, mas nós temos que nos preparar, nós temos que colocar os nossos joelhos dobrados no chão e começar a interceder, a clamar. E aí foi um momento em que Moisés entra no secreto, né? E Arão também, e vão falar com Deus. E nesse momento, gente, a gente vê algo muito que me chama muito a atenção, que já é no versículo 14, né? No capítulo 14 de Números. Eu falei até agora o capítulo 13, tá? E agora a gente tá falando do 14. E no 14, Deus vai falar com Arão e com Moisés e vai dizer assim: ó, eu vou ter que matar aquele povo porque eles estão murmurando demais. E a minha ira vai se acender e eu vou matar. Então Deus, como ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Moisés também sabia que se Deus matasse todos aqueles que, né, se Deus matasse todos aqueles que estavam ali, né, que saíram do deserto e que estavam ali, eles teriam mais motivo ainda para que os outros pudessem falar: nossa, foi em vão a saída deles do Egito. Mas como Deus é magnânimo, como Deus é poderoso, e ele é o Criador, ele sabe de tudo, de todas as coisas antes mesmo de nós falarmos. Deus pegou e falou assim, o Senhor falou assim para Moisés: Moisés, acalma o teu coração, porque agora sou eu que vou matar esse povo, por causa que eles estão murmurando, e os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Então, para Deus não fazia diferença se eles entrassem ou não, né, na terra de Canaã, só que foi necessário a morte de tantas pessoas ali naquele deserto. Por quê? Justamente porque o povo é mau. E Deus queria tirar a maldade do povo para poder habitar na terra que lhes fora prometida. Só que eles só não habitaram na terra, e Moisés também não habitou na terra prometida, porque Deus conhece e esquadrinha os corações. Moisés era um homem manso, só que no momento em que o povo estava pedindo água no deserto, que só tinha uma rocha, Deus pegou e falou assim: toca na rocha. Moisés foi lá e feriu a rocha. Aí, no final da vida de Moisés, Deus leva Moisés até o alto ali e fala assim para Moisés: tá vendo ali aquela terra, aquelas campinas? É a terra que eu lhe prometi. Só que você não vai habitar ela, porque você lembra de Meribá? Lembra do que você fez lá com a rocha? Eu falei para você tocar na rocha e você feriu. Então agora você vai para os meus braços. E ali o Senhor recolheu Moisés. E Moisés faleceu. Moisés, gente, ele não viveu na Terra Prometida, assim como os demais povos que murmuraram durante a caminhada. Eles passaram 40 anos, imagine só, você está perto da sua bênção e por causa da murmuração, a murmuração ela faz só com que você paralise. E no caso do povo que estava no deserto, quem murmurou, morreu. Tá? E aqueles que foram nascidos durante, né, os acampamentos no deserto, eles sim herdaram a terra prometida. A Bíblia não menciona que Josué ou Caleb tinham esposas,
né? Mas só que deixa entender, entende-se, né, que Caleb sim tinha esposa e filhos, e que eles herdaram a terra prometida. Só que não significa que no momento em que Josué e Caleb entraram, possuíram a terra prometida, Canaã, não significa que eles não entraram com as pessoas que estavam no deserto. Muito pelo contrário. Tinha pessoas no deserto que nasceram no deserto, ficaram 40 anos no deserto. Então, imagina, quem nasceu no deserto no começo, até chegar o momento que eles possuíram Canaã, isso significa que a pessoa já tinha 40 anos. Então, já era adulto. Então, imagine, cresceram povos ainda, né? O rei lá, o pai de Ramsés, queria matar, exterminar os homens, porque as hebreias pariam muito e tinham muitos herdeiros homens, né? Muitos homens, e estava crescendo, e estava ficando um povo mais forte do que os próprios egípcios. E eles falaram assim: não, a gente tem que parar. A gente tem que dar um jeito de parar. O inimigo sempre tentou contra a vida dos hebreus. Isso tudo por quê? Porque Deus tem uma promessa na vida de Abraão, fez uma promessa para Abraão e disse que a sua descendência se multiplicaria. E assim foi o que aconteceu no Êxodo. Porque o Êxodo é o quê? É simplesmente a saída. É a saída. Não significa ali que eles estavam saídos da sua escravidão, porque eles eram escravos. Imagine você dar liberdade para um escravo e você não ter condição de se manter agora, porque o seu trabalho era de escravo, você não recebia. Agora que você é liberto, você não tem para onde correr. Qual vai ser a sua fonte de renda se você só trabalhou para um senhor e você não recebia? Então, imagine, é claro que no momento em que o povo saiu do Egito, eles receberam dos egípcios ouro, prata, para o quê? Para a obra do Senhor. Eles não receberam ouro e prata para ficar para eles e falar assim, não, agora eles vão ficar ricos. Não, porque o ouro e a prata futuramente foi construída para fazer o quê? O tabernáculo do Senhor. Porque Deus queria o melhor da terra do Egito. Não porque, gente, imagine, trabalhar 400 anos para um povo e não receber nada. Eles só recebiam uma porção. Uma porção do quê? De trigo, para poder comer. Então, gente, imagine só, 400 anos, o que os egípcios deu para os hebreus não foi nada se comparado a 400 anos trabalhados, escravizados. Porque o povo de Deus não é para ser escravizado. O povo de Deus foi escravizado, sim, por causa de um erro dos homens, dos próprios homens. Imagine só, por que o povo de Deus estava no Egito? Porque lá seus filhos possuíram a terra do Egito, porque a terra, Canaã, né, estava passando fome. Não se tinha alimento exceto o Egito. Por quê? Porque José, filho de Jacó, estava lá como governador do Egito. E ele, com toda a sabedoria de Deus, teve a inteligência de armazenar o alimento, armazenar o trigo, para que o Egito não perecesse também. Então, imagine só, povos de todas as nações vinham agora para o Egito, e também veio com eles os povos de Canaã, os hebreus, né? E por que a gente fala que os judeus são hebreus? Porque são hebreus, né? A gente vai ler os hebreus e a gente vai entender isso. Eles são judeus, e os judeus não são pobres. Na história, a gente vai entender e vai perceber que Abraão não era pobre. Abraão, gente, para quem não sabe, era filho de Tera. Tera era um homem
que era muito inteligente. Ele foi para a terra de Ur justamente para o quê? Para vender os seus ídolos. Ele era comerciante, ele era famoso na terra de Ur. Ele recebia uma dinheirama de dinheiro. E quando Deus chamou a Abrão, Deus falou assim: agora teu nome não será mais Abrão, mas será Abraão, pai de multidões. E a sua esposa, Sarai, será chamada Sara, porque dela vai vir o homem, vai nascer um homem. Mesmo Sara estando velha, e a Bíblia só menciona a idade de Sara. Sara tinha 91 anos quando teve Isaac e morreu aos 127 anos, de acordo com a Bíblia, né? E Sara é a única mulher na Bíblia que menciona a idade dela. Mas, voltando ao Egito, né? Então, no momento em que Jacó vai para o Egito, leva os seus filhos, ali, né, começou a crescer os filhos de Ruben, começou a crescer os filhos de Simeão, de Levi, de Judá, de Isacar, e dos seus filhos, né, dos filhos de Jacó. Também cresceu Manassés, cresceu Efraim, os filhos de José. E aí, gente, como que José era governador do Egito, a sua porção ela foi dobrada, né? E Jacó, e agora sendo Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que é um nome muito forte também, tem todo sentido. No momento em que Israel vai abençoar José, abençoa também os seus netos, Manassés e Efraim. E é por isso que até nos dias de hoje não se tem o reino, né, a tribo de José. A tribo de José é Manassés e Efraim. Por quê? Porque a porção de José foi dobrada, né? Eu não vou me lembrar exatamente o motivo pelo qual, no momento da bênção, né, no final da vida de Israel abençoou a Ruben, como deveria ser o seu primogênito, abençoou a Simeão, abençoou a Levi, abençoou a Judá, abençoou a Isacar, abençoou a vida de Dan, abençoou a vida de Naphtali, abençoou a vida. No momento em que Jacó estava enfermo, Israel estava enfermo, chamaram José, e José foi juntamente com seus filhos. E olha o que aconteceu. No capítulo 48 de Gênesis. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viessem de ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Gente, quando também Israel foi para a terra do Egito, Israel não poderia viver e habitar juntamente com o povo, os egípcios, né? Então, o que José fez? José falou com o faraó para que o seu pai pudesse ter uma audiência com ele, e Israel comprou partes do Egito para que eles pudessem habitar lá. Quando Jacó foi morar, né, Israel foi morar na terra do Egito, ele não morou a favor do faraó por ser pai do governador do Egito. Ele fez questão de comprar terras no Egito. Então, isso significa que não só o povo estava lá
por acaso, mas como também eles foram escravizados na terra que eram deles. Porque o Egito, de certa forma, foi comprado por Israel, então a terra era deles. Eles não possuíram a terra assim, eles não invadiram a terra, eles compraram a terra, o que é diferente de eu possuir invadindo, né? Eu não cheguei a história vai dizer que quando José encontra com seu pai, e o seu pai vai ter com Faraó, ele fala que daria, né, uma parte para que eles pudessem habitar, porque os egípcios não se dão com os hebreus, e isso é fato. Só que, como ele era um homem de muitas posses, Israel era um homem de muitas posses, não poderia também habitar com os egípcios, uma vez que os egípcios eles tinham suas próprias funções, e Jacó morava em tendas, né? Morava em tendas, erguia os acampamentos e tal. Era costume, era hábito, fazedor de tendas. Ele tinha o seu gado, as suas vacas, as suas ovelhas, né? Então, ele era um homem muito poderoso. E agora, o faraó dá uma porção para a terra, mas ao mesmo tempo, Israel falou assim, não, eu faço questão, eu vou pagar. E ele pagou. Isso está escrito em Gênesis capítulo 40, e disseram, a vida nos tem dado, achamos-nos graças aos teus olhos de meu senhor, de sermos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isso por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, que nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Isso está escrito em Gênesis capítulo 47, do 25 até o 31, mas eu li até o 28. Gente, isso significa que José teve a oportunidade e o privilégio de ter o seu pai ainda ter multiplicado, né, a sua quantidade de tempo que ele poderia ficar com seu pai, porque ele passou 17 anos vivendo com seu pai e depois mais 17 antes da sua morte. José não teve o seu pai 147 anos de Jacó, que é Israel. José não teve a oportunidade de ter o seu pai por 147 anos, mas teve ali a oportunidade de ficar com seu pai 17 mais 17, 17 mais 17, 34 anos, gente. Só apenas 34 anos de toda a vida de José, ele teve o privilégio de viver, né, ao lado de seu pai. E imagine só, para um filho, o filho considerado o favorito, né, de Jacó, viver só apenas 34 anos é muito pouco tempo, né, porque do 0 até os 17 anos, José viveu com Jacó. E aí depois ele foi levado cativo para o Egito, e no Egito ele foi comprado por Potifar. Potifar colocou ele na sua casa, e a sua mulher começou a cobiçar José, e vendo que ela não teria êxito, ela foi lá e fez a artimanha, falou que José tinha abusado dela, e ele foi preso. Preso ele ficou ali até ele já mais velho, né? 30 anos, quando foi chamado pelo faraó para interpretar o seu sonho. E agora, quando José interpreta o sonho de faraó, ele vai lá e fala
né, sobre o que acontecendo e o que aconteceria com o Egito. E então o faraó colocou como governador do Egito e responsável não só por toda a casa de faraó, como também por toda o Egito, né? Só o faraó que estava acima de José. José era muito poderoso agora no Egito. Só que imagine só, gente, durante 400 anos, a palavra de Deus vai dizer que o povo começou a crescer e crescia e crescia. E aí o Ramsés I foi lá e falou assim: eu vou matar esses meninos que estão nascendo e não para de crescer. Porque no momento em que a gente cresce, é que o inimigo fica furioso. E ele vai tentar, de todas as formas, fazer com que você caia, fazer com que você desista. E não só com que você caia, e não só com que você desista, mas que você morra também. E aí, no momento em que Ramsés I vai lá e faz não é Ramsés o nome dele. Seti. Ramsés II. Ramsés II era Seti. Seti I, né? Pai de Ramsés. Ramsés, gente, foi o melhor amigo de Moisés. E olha só, eles cresceram junto. Aí agora vem Moisés e fala assim para Ramsés: ó, eu vou ter que sair do Egito, por causa que eu matei um egípcio e quando descobrirem eu vou ser morto. E aí Ramsés ajudou, né, a fuga de Moisés e ele saiu do Egito. Só que vejam só como que é a coisa. Ramsés, ele tinha uma amizade tão grande por Moisés que protegeu, né, protegeu em todo momento a Moisés. Só que no momento em que Moisés volta para o Egito e Seti já tinha morrido, e Ramsés agora era o faraó do Egito, o faraó queria ter uma conversa com Moisés, e Moisés falou assim: não, eu vou levar Arão. Só que Arão, Ramsés não conhecia, ele conhecia só Moisés. Então ele queria ter uma conversa com Moisés. Então aí ele falou assim para Arão, Moisés: Arão, eu vou lá porque ele não sabe por que eu voltei. Então depois que eu for lá, eu vou falar de você e você vai começar a ir comigo, porque eu não sei falar. E Ramsés sabia que Moisés era gago. A palavra de Deus vai dizer que Moisés era gago e ele era manso, né? Então, imagine só, Ramsés achou que o seu amigo tinha voltado e que ele iria ficar junto com ele, mas não era bem assim que Moisés queria. Moisés agora estava numa missão essa que era de libertar o povo da escravidão. Então aí, gente, a gente percebe e entende que o quê? Que muitas das vezes a gente vai estar na presença dos nossos inimigos e não é em vão. A gente vai aprender com os nossos inimigos e não é em vão. Porque Deus usa de estratégia para o quê? Para no momento certo nós sairmos vitoriosos. Se é uma escravidão, você está onde você está, pode ter certeza que Deus vai estar te preparando para que você saia liberto e saia melhor e mais forte do que antes. Porque não é fácil. Se tem algo que nos aprisiona, é o pecado, e o salário do pecado é a morte. A própria palavra de Deus fala que se não fosse Jesus ter se entregado na cruz do Calvário, nós não teríamos o direito, a chance de sermos salvos. Porque o véu teve que se rasgar. A lei matava a gente. Se você que é adúltero, se você que é prostituto, se você que faz tudo isso, todas essas coisas perversas que não são do querer da vontade de Deus, a lei dizia morte.
apedrejamento, crucificação. Mas aí veio Jesus e falou assim: vida, eu te dou a chance da vida, e vida eterna, e vida em abundância. Se vocês pensam que nós cristãos, se vocês que não são crentes, que não conhecem a palavra, se vocês falam que nós somos prisioneiros, que nós somos chatos, nós podemos ser até chatos, porque eu mesmo sou uma pessoa muito chata, mas a gente pode ser até chato, mas a gente é liberto pela honra e a glória de Deus, pela graça, nós somos libertos. Libertos do quê? Libertos das drogas, libertos da prostituição, libertos do adultério. Tem uns que não são libertos do adultério não, porque não reconheceram Cristo como o verdadeiro Senhor. Mas só que são libertos dos vícios, né? Que vícios são esses? Vícios em jogos, a jogatina, sabe? Ficar jogando, acreditando mais na sorte do que no seu próprio Senhor. Gente, isso daí é um absurdo. Estudando sobre isso, eu já falei até aqui uma vez, estudando acerca das crianças, dizia que nos séculos XVI até meados do século XVI, as crianças eram vistas como miniatura de adulto. Isso significa que até em jogos, né, em casas de prostíbulo, né, essas coisas assim, as crianças frequentavam. E imagina o que é ver isso. Gente, eu ainda vou estar terminando de assistir aquela série da Netflix, mas ontem eu fiquei com o meu coração tão entristecido de ter visto aquela série que se chama Adolescente. É uma série tão impactante, mas é uma série tão deprimente, tão assim caótica, que eu olho assim e eu falo, é verdade tudo aquilo que está acontecendo, mas isso já aconteceu e acontece até nos dias de hoje, mas é tão, assim, tem uma coisa tão maligna ali, que eu não sei explicar, mas eu ainda vou estar estudando a respeito disso e eu vou trazer ainda aqui, explicando a respeito sobre essa série. Mas só que é uma coisa assim, que muitas das vezes é como a palavra de Deus fala, que Paulo vai dizer, né? Observai de tudo e reter o que é bom. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Então eu posso sim, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas eu só não posso entrar no céu. Eu só não posso querer fazer tudo isso e querer ainda entrar no céu. Ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? E ponto, acabou. E ponto final. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.